Louco do céu, começa agora mais um GorpaCast. Olá, gente, está começando mais um GorpaCast da editoria de tecnologia e eu sou o Rafael Dias. Eu sou o Vinícius Liberato. Eu sou o Leon Gomes. E nós vamos falar hoje sobre um assunto bem interessante que está movimentando aí o cenário da tecnologia, é a criptomoeda. Vinícius, explica para o nosso querido ouvinte o que é uma criptomoeda. Bom, primeiro que criptomoeda, eu queria esclarecer que é um assunto complicado, sabe? Então, a definição, como funciona a criptomoeda, é uma informação que fica mais reservada a profissionais, a pessoas que estudam profundamente. Mas como é algo que provavelmente vai estar no nosso futuro, é importante que a gente entenda o tanto quanto possível dela. Então, criptomoeda é primeiramente um conceito, foi inicialmente um conceito, e ninguém sabe com certeza o inventor dela até hoje. O cara tinha um codinome japonês, Satoshi. Falam que eles estão especulando, se especula-se que é um cara chamado Satoshi, mas com certeza ninguém sabe. A criptomoeda, a ideia desse cara ele inventou a blockchain. Blockchain é um termo que basicamente é um sistema que ele é a definição das criptomoedas. Um exemplo de criptomoeda que vocês já devem ter ouvido em algum lugar é a Bitcoin. E a blockchain funciona o seguinte: é uma rede de computadores, vários computadores, sem nada centralizado, sem um servidor, que eles rastreiam todas as transações de moedas de um lugar para outro. Então, toda vez que eu mando uma moeda minha para ti, ou meia moeda, não importa, vários computadores, um grande número deles, vão estar checando para ver se eu não estou enviando ao mesmo tempo a minha moeda para você e para outra pessoa. Também para checar se eu tenho essa moeda. Seria um tipo de falsificação, né? É uma espécie de falsificação, de um roubo possível. Porque ela é completamente digital, não é física. E aí, depois que essa for tudo aprovado, vários computadores, um número limitado deles, um número determinado deles, que é um número grande, for verificar que você tem a moeda, que você enviou para outra pessoa, ele vai lá e adiciona numa lista de todas as transações já existentes, que eles chamam de hash. É por isso que é mais difícil a fraude, né? Porque são muitos computadores, então para você fraudar, você tem que ter acesso a todos eles. Seria isso, mais ou menos? Seria isso. Não só isso, como se você quiser fraudar, você teria que ter mais poder de processamento do que todos os computadores envolvidos. Então, a não ser que você tenha um computador que esteja centenas de anos à frente de todos os outros, não vai ter fraude. Pelo menos não através da força bruta, né? Que é o que eles chamam. Então, uma pessoa não consegue se infiltrar e vencer esses outros computadores? Só se o cara for o Tony Stark. Se o cara CPHD for o Tony Stark. Assim, tudo. não é 100% seguro porque nada é. Assim como tu andar com dinheiro no bolso na rua não é, assim como um banco não é. Mas ainda é considerado mais seguro, ou pelo menos tem potencial de ser mais seguro do que o dinheiro convencional. Assim, como o Vinícius falou, né? Eu não sei exatamente quantas criptomoedas existem hoje. Não sei se tem um número exato. Mas tem umas que são mais suscetíveis à fraude, que são mais sensíveis, por exemplo, a vírus, que seriam mais fáceis de serem roubadas do que, por exemplo, o Bitcoin, né? O Bitcoin eu acho que já seria mais complicado se alguém quisesse, por exemplo, roubar o Bitcoin dessa pessoa aqui. O Bitcoin em si eu acho que é mais difícil, mas tem umas que devem ser mais fáceis. Não, então assim, a questão de segurança, o roubo de bitcoins é possível, mas é através de malwares, de vírus, assim, né? Infectados no teu computador, que daí te rastreiam. Da mesma forma que as pessoas podem roubar a informação do teu cartão de crédito, entende? Aí a pessoa, em vez de roubar o teu cartão de crédito e pegar todo o dinheiro do seu banco, ela vai pegar diretamente o seu dinheiro digital, da Bitcoin. Essa é a diferença. Mas ainda assim é um risco que a gente já corre atualmente. Não é um risco que vai aumentar que vai acrescentar, ser criado ao pegar a Bitcoin. E continuando a explicar a blockchain que eu não terminei, tipo, quando é tudo validado e é adicionado à lista, todos os computadores têm uma cópia dessa lista citando todas as transações já feitas. Todas elas. Em todos os computadores. E toda vez que alguém vai fazer uma transação de moeda de uma pessoa para outra, um número determinado de computadores envolvidos, que é um grande número, eu não tenho um número exato, eu não sei, eles comparam essa lista inteira. Todas as transações já feitas são comparadas entre todos os computadores.
Então é um processo lento. É um processo um pouco demorado, leva 1 ou 2 horas para fazer a transação. Então, assim, se você for comprar alguma coisa na China, algum eletrodoméstico, alguma coisa cara, 1 ou 2 horas não faz muita diferença. Porque na vida real teria que passar pelo banco, teria que ser aprovado por várias questões institucionais, né? Agora, tu não pode usar, não é viável, por enquanto, usar Bitcoin para comprar um refresquinho, um hambúrguer no Pigalha ali, entendeu? Porque demorei 2 horas só para confirmar o envio da moeda. Essa é uma das limitações discutidas. Até porque uma Bitcoin, ela vale, na cotação atual, R$ 35.000, né? Alguma coisa assim, se não me engano. Hoje, dia 10/5, vale entre 33 e 35 mil reais. Uma coisa que eu achei interessante também foi que essas Bitcoins, elas podem ser divididas em frações. Num vídeo que eu vi recentemente aí. Ou seja, você pode, por exemplo, se hoje uma Bitcoin vale 35 mil, você pode dividir ela, por exemplo, em 0,1 Bitcoin e passar para uma outra pessoa. Designar para vários Designar setores, para vários né? setores. Ou Não, isso é seja, muito interessante. 0,1 valeria hoje R$ 3.500. Seria isso? Foi, mais ou menos. Mas também estão surgindo os críticos da Bitcoin. Com certeza. Um deles é o mega investidor Warren Buffett, que é um dos principais investidores norte-americanos, já teve o nome entre os mais ricos do mundo, com maior capital. Ele falou que é uma demência. Ele usou essas palavras. É uma demência você querer lucro por meio das criptomoedas. E falou que é um veneno de rato ao quadrado, né? Porque a criptomoeda ela está no cenário dos jogadores, segundo ele. É que assim como toda novidade, né, que surge, tem pessoas que reagem bem a isso, pessoas que reagem mal, né? Não, é que assim, ó, ele tá falando aqui da Bitcoin. Primeiro que ele tá falando da Bitcoin especificamente, não do conceito da blockchain e das criptomoedas. Que Bitcoin é um jeito de fazer isso, um jeito de usar a blockchain, que é a checagem de listas e transações em vários computadores. Assim como o dólar e o real, o euro, a Bitcoin é uma criptomoeda, tipo... Existem outras. Existem outras. Mas a diferença é que não é só regional, só o valor que muda, entendeu? Muda o processo, a forma como ele funciona, o processo de checagem e quantos existem. Ele tá falando de usar Bitcoin como um investimento, como se fosse uma ação. Mas esse não é o propósito. Tu não inventa, tu não usa o real como investimento, entendeu? Não é o propósito principal. Você não compra o dólar esperando que ele aumente para depois transformar em real de volta, entendeu? Ou vice-versa. Então, como investimento, ela não foi feita para isso. Tanto que ninguém recomenda, porque é muito aleatório, é muito imprevisível. Os sites de tecnologia, eles definem que a principal característica da criptomoeda é a descentralização. Ou seja, que nenhuma pessoa controla isso, né? Exatamente. E, portanto, a maioria dos críticos são do Banco Central. Por exemplo, o presidente do Banco Central falou que Bitcoin é um esquema de pirâmide. O que não tem muito fundamento, até porque esquema de pirâmide é aquele negócio que você vai chamando 2 pessoas, que depois chama a outra, e no final todo mundo se ferra, exceto o primeiro cara, né? Para começar, que não tem o primeiro cara na Bitcoin. Na Bitcoin especificamente como criptomoeda. A principal característica dela, inclusive, é ser descentralizada, como você falou. Porque não vai precisar de um órgão regulamentador. Todo mundo vai ter uma cópia de todas as transações já feitas. E se você tiver a intenção de mudar isso, ou seja, enviar moeda para alguém, você vai ter que informar isso para um número absurdo de pessoas, se não todas, dependendo da criptomoeda. Ou seja, todo mundo vai estar olhando para todo mundo para ver se está igual. E se tiver 2 ou 3 diferentes da maioria, sabe-se que esses 2 ou 3 são os falsos. Entendeu? Você teria que enganar todo mundo para conseguir uma fraude. Vamos falar da prática. Na prática, o que a criptomoeda ela vai trazer de mudança para a nossa vida, né? Por exemplo, o pessoal está falando, e na verdade isso iria trazer uma mudança significativa de mudar isso que vocês estão falando, de envio de verba para o exterior, por exemplo, se existe um pai que quer mandar o dinheiro para o filho, né? Ou vice-versa, lá para o exterior, não precisa de toda aquela burocracia, né? Então, Seria muito mais rápido se isso fosse já implantado, né? Mais rápido e não teria a questão das taxas, que são taxas Isso. absurdas por causa da regulamentação. pegando pessoas isso que trabalham. o Rafael falou como gatilho, um carinha chamado Gary Cohn, ex-presidente de um banco norte-americano, ele falou que no futuro vai haver uma criptomoeda global.
Ou seja, tipo o euro na Europa, ele acredita que no futuro, muito próximo, inclusive, ele acha que já vai ter uma criptomoeda que vai ser usada no mundo inteiro. Então, a intenção dele falando isso, né, na reportagem que você me mostrou também ali antes, é que ele estava criticando a Bitcoin, falando de maneiras que ela pode acabar e etc. Eu pessoalmente não acredito que a Bitcoin vai ser a moeda do futuro também, porque ela é a primeira inventada, né? É o protótipo e existem vários aprimoramentos que estão sendo feitos. E existem muitas vantagens de ter uma moeda digital, uma criptomoeda funcionando. Quem vai ter desvantagens são os bancos, né? Bancos centrais, organizações que regularizam esse tipo de coisa. Então, uma outra crítica é baseada nisso que você falou também, que pelo fato de ser derivado da tecnologia, com o tempo vai ser inventado muito, né? Tipo, pode ser que o mercado das criptomoedas, ele se expanda muito, de forma que vai haver muita criptomoeda. Isso é uma crítica que fazem, porque, por exemplo, a cada criptomoeda nova que surge, uma outra vai tentar surgir para bater a que no momento é a melhor. E assim vai superfaturar esse mercado. No sentido não existiria uma originalidade, né? Isso, exatamente. Assim, é interessante que cada criptomoeda tem um número limitado. O que já para evitar que as Para pessoas não congestionar o mercado também, né? para não ficarem inventando dinheiro, que nem fazem com países, né? Que acaba com a economia. Mas assim, as pessoas podem sim sempre inventar mais criptomoedas mas o importante não é a questão de inventar, é a questão de convencer as pessoas a usarem, entendeu? Porque só é dinheiro, só é legítimo se as pessoas acreditarem que aquilo tem valor. A gente dá valor a alguma coisa porque a gente acredita que aquilo tem valor. Então, se as pessoas acreditarem que uma criptomoeda tem valor e ela estiver funcionando, não dá para prever que não vai ter outra moeda que vai substituir e vai ficar dando merda. Mas também não dá para prever que não vai acontecer, ou que vai acontecer. Não dá para ter certeza, entendeu? É algo imprevisível demais. Só o tempo vai dizer. Mas vale a pena arriscar, eu acredito. É isso que eu tava pensando aqui, que não dá pra gente tentar segurar o futuro também. Por exemplo, o cartão de crédito, quando surgiu, né? Uhum. A pessoa, mas teve toda aquela expectativa, um certo receio. Então, a criptomoeda, lógico que ela está sendo estudada ainda. E também, nisso que você estava falando, Vinícius, daí entra a regulamentação do Estado, né? Porque o dinheiro em si, existe aquela regulamentação. Então, tem a questão também que tem governos que já estão pensando, os governos nos países mais poderosos, principalmente, né, Estados Unidos, alguns países da Europa, eles querem, tipo, ter controle sobre essas criptomoedas. A Rússia quer proibir criptomoedas. A Rússia, 100%, por exemplo, quer especialmente. proibir, exatamente. Então, eu acho que aí sim a gente teria um problema, porque a partir do momento que você coloca uma pessoa no comando do mercado tão... Eu acredito que seja perigoso. Assim, Não necessariamente uma pessoa, mas um órgão, tu quer dizer? um órgão. Mas assim, uma das maiores vantagens de uma criptomoeda é não ser centralizada Uhum. e não ter um órgão para fiscalizar. Exatamente, ela ia perder a Essa principal seria a- característica ali ia dela. perder a Essa principal seria a vantagem. vantagem. Por exemplo, se um Essa é a governo... vantagem. Se o governo brasileiro, imagina o brasileiro, né? Não vou nem citar o brasileiro porque ia dar merda. Mas imagine, por exemplo, o governo norte-americano assumindo o controle de uma criptomoeda. Eu acho que a chance de acontecer alguma problema coisa, é muito problema ia ser muito grande. A maior desconfiança das pessoas é que a Bitcoin, especificamente, começou na Deep Web, entendeu? Começou naquela internet toda codificada, que o pessoal não tem acesso sem um link específico, e era usado para tráfico de drogas, de órgãos, comprar armas, justamente porque é muito, muito difícil rastrear uma Bitcoin. Porque assim, tem lá o registro de todas as transações já feitas. Então, é possível, sim, você ver quem deu dinheiro para quem. Mas é muito complicado, exige muito tempo e muito recurso. Então, é muito inviável. Não dá para você rastrear todo mundo. O que dá um certo anonimato. E esse é o medo dos governos, entendeu? Outro problema na questão judiciária legal é que todo mundo que vai ter essa lista, com todas as transações já feitas, vai ter uma cópia desses dados dentro do computador. E se uma pessoa, por exemplo, fizer transação de pornô infantil ou alguma coisa assim, pedaços desse dado vão estar no seu computador. E isso é ilegal ter isso no computador. Então dá choque jurídico, entendeu? Sim. O que impede muitos E a países. tecnologia se inserindo cada vez mais aí na vida das pessoas, né? E se chocando com as regras que não foram feitas para isso. Pois bem, pessoal, o nosso podcast fica por aqui. Muito obrigado por nos ouvir. Acesse nosso canal no YouTube, youtube.com. Nosso canal no GorpaCast. Acesse nossa página no Facebook, curtam,
sugiram pautas, facebook.com/agorpacast. Adeus, pessoal. Vinícius aqui. Valeu, galera. Beijo, abraço. Valeu, até a próxima.